Olá pessoal, meu nome é Magda Caetano, sou psicóloga e coordenadora do Psicologando Centro de Estudos. Nós estamos aqui hoje para falar de um assunto muito sério, que é essa pandemia do coronavírus. O que seria uma pandemia? Pandemia é quando uma doença atinge milhares de pessoas de uma forma global, em todo o mundo. Isso é uma pandemia. Por que será que a Organização Mundial de Saúde demorou tanto a falar a declarar que estamos vivendo uma pandemia do coronavírus? A questão toda é que se essa palavra pandemia for utilizada de uma forma errada, pode causar uma histeria em massa, uma histeria muito grande. Ontem eu resolvi passar, voltando do trabalho, no shopping, só para dar uma volta e olhar aquelas pessoas como elas estavam se comportando. O meu interesse é o meu objeto de estudo, que é o comportamento humano. O shopping estava vazio, claro. A maior parte das pessoas com medo e com razão. Conversei com algumas vendedoras das lojas pela qual passei e o clima de terror e indagações, procurando saber mais sobre a doença, se o shopping vai fechar, se não vai fechar, e isso fica no ar. Elas querem saber e eu fiquei analisando o comportamento das pessoas. Na praça de alimentação, nos lugares que eu andei, as lojas vazias, as pessoas assustadas. Logo na entrada do shopping, um carro da prevenção a coronavírus, anunciando para as pessoas irem embora, não entrarem, não ficarem em um local de aglomeração. Interessante que a sensação que eu tive foi de um caos, aquela sensação de fim de mundo, uma era apocalíptica, algo muito estranho. Até The Walking Dead, essa série passou na minha cabeça. Lógico, pelo menos nesses meus 40 anos de vida, não vi nada parecido, não vivenciei isso. Mas enfim, a OMS declara: vivemos uma pandemia do coronavírus que causa doença Covid-19. Essa doença, ela destrói a parte respiratória. Perigosa? Sim. Sei que não devemos viver, não poderemos tratar isso de uma forma histérica, mas no mínimo nos conscientizar de que é algo muito sério. Em 1580, surgiu um vírus na Ásia, que se espalhou pela África e por toda a Europa e América do Norte. Um vírus parecido com uma influenza. E destruiu, matou, muitas pessoas morreram. Em 1918 e 1920, também houve uma outra pandemia da gripe espanhola, também matando cerca de 50 milhões de pessoas. Por que eu estou falando isso? Para assustar? Para falar que é sério. Para causar uma histeria em massa? Não. Mas pelo que eu vi ontem no shopping, nós já estamos. Hoje, trabalhando no consultório, recebendo as pessoas, só falavam sobre isso, né? E o nível de ansiedade, como acelerou, como cresceu, como desenvolveu. E eu sei que isso paira às margens do pânico. Embora existam pessoas que não acreditam, que acham que isso é manobra do governo, que acham que isso é conversa, que não está acontecendo nada, e eu quero mandar um recado para essas pessoas. Segundo informações de pacientes que atendi hoje, que trabalham nessa área da saúde, colegas que trabalham no Perdeneste, colegas que trabalham em outros grandes hospitais, o número de infectados e pessoas entubadas muito maior do que está sendo anunciado. O que está acontecendo realmente é algo muito sério, algo que necessita de total atenção e também de que cada um saiba, se conscientize de que isso é algo perigoso. A gente sabe que enquanto não acontece com alguém do nosso lado, a gente fica levando a situação como se fosse algo simples. Mas quando acontece, o negócio fica forte, né? Por que eu estou falando isso também? Porque uma pessoa conhecida
está com um vizinho internado que foi entubado hoje por conta da doença. É um idoso? Foi um idoso? Uma criança? Não, um jovem de 30 anos. Então, até onde está também só atingindo idosos e crianças? Por isso, temos o dever de manter essa espécie de quarentena, de estarmos em casa, de evitar lugares públicos, de evitar aglomerações. Isso não está sendo pedido à toa. Há uma realidade, sim, uma realidade preocupante, uma realidade que não pode ser ignorada. E por que não pode ser ignorada? Eu estive pensando sobre algo muito importante. Estudando um pouquinho sobre essa pandemia que ocorreu em 1580, a pandemia que ocorreu em 1918, 1920, também analisando, como eu disse anteriormente, andei pelo shopping, fiquei olhando as pessoas, né? Foi um tempo rápido, 40 minutos, mas eu pude analisar algumas como tem assustado algumas pessoas. Estudando, vi que sempre começa assim, o ser humano, né, na sua natureza, não acredita, e quando vai acreditar, o negócio já está extremamente, né, numa proporção gigantesca, violenta. Quando a OMS chega a declarar que há uma pandemia, é porque todos os esforços utilizados para conter o espalhar não foi sucesso, não teve sucesso. Quando se declara uma pandemia, significa o seguinte: se resguarde, não se coloque em exposição, não exponha outros para que o número de mortes, né, não seja tão significativo. O que eu quero trazer é uma instância humana chamada alienação. Eu anotei aqui o que é alienação. Alienação ocorre quando indivíduos que estão alheios a si próprios e a outrem tornam-se escravos das atividades e das instituições humanas. Preste atenção. Alienação é quando indivíduos estão alheios a si próprios, longe de si, né? Não fazendo de conta que nada está acontecendo, tocando a vida e deixando a vida levar sem nada, né, tão significativo que dê sentido a essa vida, que estão à mercê, escravos, à mercê daquilo que é dito, que não questionam, que não trazem suas próprias lutas, suas próprias decisões, suas próprias opiniões, alheios ao que sentem, alheios ao que buscam, os objetivos da própria vida. Essa é uma instância que hoje eu posso dizer que é o mal do século. A ansiedade é o mal do século, a depressão é o mal do século. Digo, é a alienação. A alienação é o mal do século. Então digo aqui, que estou trazendo nesse vídeo, nesse canal, através desse vídeo, nesse canal, uma conscientização do que nós estamos vivendo nessa pandemia, porque nós não podemos nos comportar como pessoas alienadas. Devemos nos comportar como pessoas cientes, consciosas do que está acontecendo. Quero finalizar o vídeo falando da maior arma nesse momento contra o vírus. Lavar as mãos? Sim. Álcool em gel? Sim. Máscara? Sim. Evitação de sair? Sim. Mas tudo isso se resume numa palavra: solidariedade. O que é solidariedade? É você ser solidário a outra. Anotei aqui também. É um compromisso pelo qual as pessoas se obrigam uma pelas outras. O que eu tenho para dizer é o seguinte: a mídia está anunciando, mas segundo relatos que eu recebi hoje de pessoas que trabalham em hospitais,
parentes que trabalham em hospitais, parentes que têm fora do Brasil, na França, Estados Unidos, pacientes em outros lugares. A situação está caótica, estamos vivendo um caos. O que você precisa fazer? Se desesperar? Entrar em histeria? Não, seja solidário. Não seja alienado, saiba que está vivendo a situação e que você precisa se precaver, cuide-se e seja solidário. A solidariedade é o que vai fazer a diferença para que não chegue um caos tão terrível aqui no Brasil. Pense nisso. Obrigada.